A Bafafá TV está hoje aqui no Recanto do Acarajé, no bairro Bancários, em João Pessoa, um espaço tipicamente nordestino, um filtro de barro, a pimenta malagueta, e é nesse ambiente que a gente vai conversar hoje com o músico, o compositor, o cantor, o artista, o cordelista Bebé de Natécio. Ele está lançando o livro Verdades que eu Inventei. Vamos lá? Vamos nessa? E aí, Bebé, tudo em ordem, meu amigo? Como é que você tá? Bom demais. Esse programa tão valoroso. Estamos aqui para responder qualquer pergunta que você fizer. Tranquilo, então. Vamos bater um papo legal. Vamos bater um papo. Primeiro, vamos falar um pouco sobre os Verdades que eu Inventei. Mostra aqui, Paulo. Esse livro vai ter lançamento no próximo dia 6 de dezembro, não é isso? 6 de dezembro, no Café da Usina Energisa. A partir do meu dia, a gente vai passar o dia lá. É uma brincadeira, como o livro é uma brincadeira. E que verdades que foram inventadas? Que verdades são essas? Na verdade, eu tive uma história de vida, Augusto, assim, bem. Eu fui músico muito cedo, eu fui maestro da banda da minha cidade com 13 anos. E eu toda a vida convivi nesse mundo. E depois veio para aqui, fui ser professor de literatura, tem toda uma história por trás. Fui trabalhar com os violeiros. Aí eu produzia Daldete Bandeira, eu trabalhei com o Nonato, trabalhei com Oliveira de Panela, fiz CD de Oliveira de Panela. Eu convivi com esse povo muito e aprendi muito desse negócio do repente, do perceber, do observar, do olhar. E eu vivi, passei minha vida todinha escrevendo piadas do que eu observava, do que eu escrevia, essas coisas. Chegou no ponto de desagudo das verdades que eu inventei. E é como se fosse uma sala nova de vida que eu estou adentrando nela. E estou muito feliz com o resultado dessa sala. Certo. Então, esses Verdades que eu Inventei, ele traz histórias de toda a sua trajetória como músico, como pesquisador, como... Não, traz história que eu crio, que eu vi, que eu juntei, é um compêndio do que eu observei. Pronto. Entendi. E aí, em relação à composição, ao seu trabalho de pesquisa, você como professor de música também, desde quando você se interessa por música? Desde pequeno? Você é de onde? Do sertão da Paraíba? Eu sou do sítio Ginipapo, lá em Itaporanga, e é uma história meio cinematográfica, essa história minha. A gente morava num sítio, passei minha infância até uns 8, 9 anos no sítio. E nesse tempo Itaporanga, ia um cigano rico, cigana bonita, os cavalos, negócio, que e a gente quando via menino, a gente se encantava com aquilo. Eu estou falando de um tempo pré-histórico que não tinha internet, não tinha televisão, não tinha... E tinha um padre, uma pessoa que é muito importante na minha vida, que é o padre José Sinfônio de Assis. O padre José Sinfônio, ele fazia campanha nos sítios atrás de alimento para poder construir um colégio, que é o Colégio Diocesano da Mata de Itaporanga. Nessas idas, meu pai gostava muito de poesia, muito. Meu pai, toda semana, ele comprava 5 cordéis e levava para casa. Lá em casa tem uma calçada no sítio bem alta. E ele sentava na calçada e lia um cordel antigo e um novo. E aquele povo do sítio, aquela ribanceira ali, aquele pessoal para lá, ia ver os cordéis. E eu decorava, eu menino, 5 anos, 6 anos, eu decorava estrofes desses cordéis. Quando o padre chegava lá em casa, aí papai dizia, o padre é até padrinho de meu irmão, Macários. Sim, Macários Maia. Macários Maia, ele é padrinho do Macários Maia. Trabalhei com ele no teatro. Eu sei. Aí, papai dizia, Francisco, meu nome é Francisco, que é outra história também. Francisco, declama uma poesia pro padre. Eu declamava assim, e o padre gostava daquilo, o menininho, pô. Aí um dia, o padre, aí me disseram lá que os ciganos eram ricos, porque eram matador de gente. Aí o padre chegou um dia e disse, Bebé, você vai ser o que quando crescer? Eu digo, matador de gente, porque os cabas ricos, cigano tudo rico lá, bonito, aquele negócio, aquele mundo todo para mim inusitado e bonito. Aí o padre botou na cabeça do papai, vai para estudar, tem que estar para estudar. Né? Eu fui estudar por causa disso. Quando chega para estudar, Itaporanga não tinha escola pública. Era um tempo tão atrasado, não tinha escola pública. Mas o padre tinha um colégio. Mas você ia estudar de graça lá, mas você tinha que ir trabalhar uma coisa. Minha função era entregar os instrumentos para os alunos estudar.
Aí eu comecei, eu passava uma hora lá dentro, que era uma sala de aula aqui do lado direito, outro lado esquerdo, e eu no meio, não podia fazer muito barulho. Aí eu trouxe um pano de casa e comecei a tocar os instrumentos. Então você uniu o cordel com o instrumento musical. Aí já tinha tudo na salada. Aí eu costumo dizer, aí eu vim ser, depois eu fiz engenharia elétrica, engenharia agrícola, agronomia, eu dei um cabo doido, sem irresponsável. Aí eu fui trabalhar com literatura. Passei 14 anos trabalhando, quer dizer, eu tive uma construção meio bacana nesse universo. Aí comecei a compor, e agora eu entrei no mundo. Eu sou muito. O TDAH muito alto, eu ficava. Certo, então, aí a partir daí você compôs os seus próprios cordéis, você não. Eu até mais ou menos, até 2002, assim, quando eu vim de Cajazeira para cá, todo ano eu lançava 10 cordéis. Todo ano. Hoje tem um movimento muito forte na cidade, você já viu, né? Naquele época não tinha. Eu lancei um Cajazeiro uns 30 e lancei. Aí depois eu parei, eu me envolvi mais com a música. Para você ver a influência do convívio familiar, da infância, como isso pesa na nossa formação. Muito. Lá em casa todo mundo é ligado à arte, né? Todos nós, né? Somos 6 irmãos, todos ligados à arte. Então vamos falar agora. Você poderia falar um pouco sobre algum trecho aí do. Deixa eu contar uma história desse. Conta uma história aqui, uma história dessa que você inventou, mas que é verdade. Eu convivo muito com Delberto Barbosa. É tanto que ele fez o prefácio do livro, prefácio muito generoso, muito bacana aqui. Delberto é um gênio da literatura, né? Aí convidei um irmão do coração, um cabo músico, que chama Emanuel Barmano, um gênio também. Ele fez um Reiler. E meu amigo, meu irmão do destino, chamado Antônio Salles, Caboclo Salles, ele fez o pós-fácil. E são 3 histórias. A primeira história são histórias de você ler, para você, mesmo que tenha uma dramaticidade dentro dela, é para você rir. A grande mentira trata de um cara que inventa uma mentira num cabaré e essa mentira toma uma dimensão diferente. A segunda é o Romance do Amor Sem Fim, que são histórias que eu invento no meio do mundo de amor. E a terceira é uma história dos amigos, é uma coisa assim, barrir para você se divertir com. Quando eu fiz o teatro de rua, quando eu comecei a escrever o teatro de rua, a ideia minha era botar todo mundo naqueles pernas de pau, um narrador, e o narrador, tudo que o cara narrava era em prosa, e tudo que os atores representavam era em verso. Aí a ideia era, mas não tem assim, é até um desgosto, não tem teatro de rua, né? É muito precário, né? É muito raro. Tem aqui em João Pessoa um grupo, que é o grupo de Humberto Lopes, que trabalha com teatro de rua, quem tem boca é para gritar. Mas assim, que eu tenho conhecimento, acho que é o único por aqui. Pode ser que tenha outro. E outra coisa assim, não é uma coisa, nós não temos assim, por exemplo assim, projeto para isso, nós não temos festival de teatro de rua, nós não temos incentivo na questão do teatro de rua. Aí eu peguei a história do teatro de rua e trouxe para cá. Eu prefiro que, eu não vou declamar as versos daqui não, porque eu tinha uma ideia de fazer esse livro, para que fosse lido assim, o tempo todinho. Você não pode parar de ler, você tem que ler, você vai entender a história se você ler inteira. Se você ler inteira. A ideia realmente era essa, era fazer uma história curta, mas que você, no meio, se você começar a ler, parar, você não vai entender. Entendi, É história de contador de história, tá entendendo? Certo. De contador de história. Então esse livro aqui é um livro que ele é passível de ser montado como espetáculo. Pode ser, inclusive até um Kaline Brito tá montando, ela fez uma adaptação aí e tá montando um trabalho a partir desse livro. A partir de um dos contos. Vamos ver aqui um trechinho do que Emanuel Barros escreveu sobre esse livro, Verdades que eu Inventei. Ele diz: entre a poesia e o cordel, o autor compõe um retrato vivo da alma nordestina, onde amor é mistério, o pecado é costume e a verdade vem sempre misturada à invenção. Daí, Verdades que eu Inventei. Exatamente.
É bacana, eu retrato um pouquinho o que eu vivi muito na minha infância, da minha adolescência, que são os contadores de história. Porque, Augusto, o que acontece? Quando o contador de história sai do sertão e vem para o centro mais, ele perde o bucolismo. O contador de história do sertão, que a gente chama os mentirosos do sertão, pô, lá em minha terra tem tem uma história que é você. Lá em minha terra tem um mentidor profissional. A gente paga ele, o cachê dele, para ele beber com a gente e contar mentira. Profissional. Que ótimo, cara. Mas é aquele contador de história que ele é só narrador, ele não se envolve com a história. Ele não ri com a história. Ele conta que você acredita que é verdade. E eu vi muito isso. Quando não tinha internet, não tinha televisão, no final da tarde, começo da noite, todo mundo ia para a calçada. Sentava para contar história, brincando de aquelas brincadeiras mais. E o povo contava história, convivência, história de mortes, história de valentia, história do Lampião, história. E eu fui privilegiado de viver esse mundo, o mundo da história. Eu acho que eu tento relatar um pouco. É isso aí. Então é isso aí. Verdades que inventei, no próximo dia 6 de dezembro, na Usina Cultural Energisa, que horas? A partir do meio-dia, tem uma feijoada lá e vocês estão convidados. Você não dá para passar lá. E eu queria agradecer ao Osmar aqui, meu nome aí, o Recanto do Acarajé. acarajé do Osmar, que é o melhor acarajé da Paraíba, e que a gente teve aqui felicitadamente com o meu amigo Augusto Magalhães, e eu quero agradecer a você que trabalha tão bem com esse negócio aí, que eu acho tão complicado, mas você trabalha tão bem. Tá bom, eu também quero agradecer aqui o espaço maravilhoso, um cenário já pronto aqui, entendeu? Digno de qualquer cenário de televisão. Eu quero agradecer a você o carinho que o Bafafá me trouxe para a gente conversar sobre verdades que eu inventei.